Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nessa terça-feira à noite, hein? Terça-feira à noite, a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A última do turno. São 20 times participantes, turno, retorno. Os 4 primeiros colocados vão para a Libertadores direto. O quinto e o sexto vão para uma pré-Libertadores. Evidentemente, o primeiro é o campeão. E olha, terminando o turno, o Botafogo já faz 3 rodadas que tinha garantido o título simbólico do primeiro turno. Mas agora, ao vencer o Internacional por 3-1 de virada, o Botafogo terminou o turno com a melhor campanha na história dos pontos corridos. 47 pontos, os mesmos 47 do Corinthians, mas com uma vitória a mais. Então a melhor campanha num primeiro turno na história dos pontos corridos. Campanha fantástica, caminhando firme para o título. Veja bem, o Palmeiras hoje é o segundo colocado com 34 pontos, tem 13 a menos. É verdade que o Grêmio tem um jogo a menos. Se vencesse jogo a menos, ele terminaria com 36, seria 11 de vantagem do Botafogo. Então, é uma vantagem significativa. Com o detalhe, nessa última rodada do turno, nós temos mudança no G6. O Fluminense perdeu do Grêmio, uma atuação desastrosa da arbitragem, que não deu um pênalti para o Fluminense. O Fluminense perdeu do Grêmio e deixou o G6, é o sétimo colocado. O Atlético Paranaense, que acabou de vencer agora, hein? 2-0 Cuiabá, sexto colocado, voltou para o G6 no lugar do Fluminense, certo? Na zona do rebaixamento continuam os mesmos: Santos, Coritiba, Vasco e América. 2 gigantes aí, hein? Santos e Vasco. Segunda rodada consecutiva do Santos na zona do rebaixamento. Tiquinho Soares, que está machucado, continua artilheiro com 13 gols. Vitor Roque, que não marcou. Daverson, que não marcou. Hulk, que não marcou. Vitor Roque e Davidson 8, Hulk 7. Enfim, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido você a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, para ativar o sininho, para cada vídeo você ser avisado e principalmente pedindo sua opinião, sua informação, sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Vamos começar então com o líder disparado Botafogo, que num jogo de sábado à noite, foi o jogo isolado dessa 19ª rodada no sábado à noite. E um jogão, hein? Primeiro tempo, o Internacional jogou muita bola, fez 1-0 o gol do Maurício, teve oportunidade até para marcar 2-0 e tal, não marcou. Veio o segundo tempo, o Botafogo cresceu de produção, empatou com o Vitor Sá logo aos 9, depois o Nicolas Hernandes acabou marcando contra aos 12, e aí o Internacional degringolou, ficou nervoso e tudo. O Luiz Henrique fez um golaço numa jogada muito bonita, individual, cruzamento toque para ele deu um tapa na bola, 3-1, e essa virada contundente, espetacular do Botafogo, que contratou o Diego Costa, hein? Diego Costa estava jogando no futebol espanhol, no Atlético de Madrid, vai assumir a camisa 9. Não sei se é a 9, né? Porque a 9 acho que está com o Tiquinho. O Tiquinho está machucado. Mas enfim, uma grande opção para o líder Botafogo no retorno. Botafogo primeiro, 47 pontos. Internacional desabou, 13º com 24. Hoje ele está a 7 pontos do G6. Então, a situação do Inter está no meio de tabela, não é nada tranquila por briga, pelo menos por pré-Libertadores. O novo vice-líder é o Palmeiras. O Palmeiras jogou ontem, segunda-feira à noite. Jogo ruim, gente. Tecnicamente ruim. Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo muito ruim tecnicamente. Entendo que o Cruzeiro teve umas poucas oportunidades a mais que o Palmeiras. Mas quando tudo parecia que ia para o 0-0 e um jogo muito ruim, a última jogada da partida, Rafael Veiga cobrou uma falta, o Flaco Lopes entrou sozinho, fez o gol. O VAR foi lá olhar e tal, mas realmente ele veio de trás. Gol legal, 51 minutos do segundo tempo, o Palmeiras ganhou do Cruzeiro. Palmeiras assumiu a segunda colocação com 34 pontos, subiu 2 posições, era o quarto, agora é o segundo com 34, a 13 do Botafogo. E o Cruzeiro, com esse resultado, caiu uma posição, é o 12º com 24 pontos, e agora ele está a 7 do G6. A 7, hein? Vai ter que melhorar bastante para brigar por Libertadores aí no retorno. O terceiro colocado é o Grêmio. O Grêmio, em uma das diversas partidas aí com arbitragem polêmica e tudo mais, o Grêmio venceu no último domingo o Fluminense por 2-1. Detalhe, né? O Cano fez 1-0 logo aos 18 minutos para o Fluminense.
Ainda no primeiro tempo, Bitelo e Ferreira viraram para o Grêmio. E aí depois teve, para mim, no meu entendimento, um pênalti escandaloso para o Fluminense, que a arbitragem não deu. O Fluminense reclamou com razão e tal. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio venceu por 2-1. Grêmio, terceiro colocado, 33 pontos. Subiu 3 posições, de sexto para terceiro. E tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, vai a 36, vira vice-líder e fica ali a 11 do Botafogo. Enfim, o Grêmio dá sinais de que no retorno vai brigar por esse título com o Botafogo, que está muito difícil, hein? Está muito difícil. E com o Fluminense saiu do G6. Ele caiu 4 posições. Ele era o terceiro, virou o sétimo. Com 31 pontos, os mesmos 31 do Atlético Paranaense, mas nos critérios o Atlético é o sexto e o Fluminense é o sétimo. E o quarto colocado é o Flamengo. O Flamengo também foi ajudado pela arbitragem contra o São Paulo. Pois bem, o São Paulo jogou com time reserva. Porque o São Paulo, amanhã, estou gravando o vídeo terça-feira, dia 15/8, amanhã ele joga com o Corinthians para ver quem é que vai para a final da Copa do Brasil. E o Flamengo também vai brigar com o Grêmio amanhã também para ver quem vai para a final da Copa do Brasil. Porém, o Flamengo foi com os titulares e o São Paulo com os reservas. E o São Paulo, com o gol do Lucas, fez 1-0 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o jogo caminhava para a vitória tranquila do São Paulo, porque o Flamengo não estava incomodando, até que o VAR, o juizão, tudo inventaram um pênalti lá para o Flamengo. E aí a jogada, claramente, o Luiz Araújo estava impedido, e aí o próprio VAR fez uma linha torta, uma coisa escandalosa. Enfim, pênalti para o Flamengo, o Pedro cobrou, empatou o jogo já aos 51 do segundo tempo. Bom, com esse resultado, o Flamengo, quarto colocado, caiu 2 posições, era o vice-líder, caiu 2 posições com 32 pontos, é o quarto. O São Paulo, com 27 pontos, continua na nona colocação, a 4 do G6. Então, um retorno aí, quem sabe o São Paulo consiga brigar por Libertadores. Veremos, né? Red Bull Bragantino, quinto colocado com 32, manteve a quinta colocação ao empatar com o Vasco por 1-1. Um jogo com o Daronco que apitou, mas que arbitragem horrorosa. O Vasco fez uma representação na CBF pedindo um monte de explicação da atuação pavorosa do Daronco também. Meu Deus do céu, pelo menos não influenciou no placar, mas olha, errou, cartão, enfim, uma bagunça total. O Vasco fez 1-0 com o gol do Veguete cobrando pênalti. E depois, ainda no primeiro tempo, o Gustavinho, num belo gol, empatou. O segundo tempo foi fraco tecnicamente e tal, muita confusão. O árbitro para no jogo a todo momento. E o Bragantino segue ali na zona de Libertadores, da pré-Libertadores, com 32 pontos, os mesmos 32 do Flamengo, mas nos critérios ele é o quinto. E o Vasco segue na zona do rebaixamento, 13 pontos, hein? A 5 do Bahia. Vai ter que jogar muita bola no retorno para não cair de novo, hein? Muita bola. E aí, fechando a rodada agora há pouco, nesta terça-feira, em casa, o Atlético Paranaense não precisou fazer muito esforço para ganhar do Cuiabá, o embalado Cuiabá, por 2-0. 2 gols de gringos. O Carnóbio fez 1-0 no primeiro tempo, o Zapelli fez 2-0 no segundo tempo. Moral da história, o Atlético Paranaense, sexto colocado com 31, passou, entrou novamente no G6, enquanto o Fluminense saiu com 7,31 pontos, ele é o sétimo, certo? E o Cuiabá segue em oitavo, com 28 pontos, ainda sonhando com G6, hein? Mesmo perdendo fora de casa e tal, campanha muito boa. Hoje ele está na Sul-Americana, tem 28 pontos. São Paulo com 27 é o sétimo e o Atlético Mineiro continua na oitava colocação após vencer o Bahia, que olha, eu acho que o Bahia jogou muita bola contra o Atlético, mas o Atlético, mesmo eliminado na Libertadores no meio de semana passada para o Palmeiras, recuperou dentro do Campeonato Brasileiro e com gol do Paulinho venceu o Bahia por 1-0. 1-0 que deixou o Galo com 27 pontos, a 4 do G6, ou seja, segundo turno todinho para brigar por vaga na Libertadores, enquanto o Bahia está com o mesmo 18 pontos do Santos, mas nos critérios ele está fora da zona do rebaixamento e o Santos está na zona do rebaixamento, hein? Situação preocupante. Quem subiu 2 posições foi para 11º com 26 pontos, foi Fortaleza, que atropelou o Santos, 4-0. 4-0 com 26 pontos, agora ele tem 5 para voltar para o G6, vai brigar no retorno, lógico, para esse G6. E um detalhe, hein? O Santos vinha segurando, na estreia do Diego Aguirre, o Santos vinha segurando aí o Fortaleza até os 13 do segundo tempo. Aí aos 13 o Machuca, que estava estreando, fez 1-0 para o Fortaleza e virou passeio. João Basso contra,
Caio Alexandre e depois o Bruno Pacheco, 4-0, goleada do Fortaleza, atropelou o Santos. Santos segue na zona do rebaixamento com 18 pontos, 17º. Fortaleza agora é o 11º com 26. Cruzeiro, que perdeu do Palmeiras, 12º com 24. O Inter, que perdeu do Botafogo, 13º com 24. Aí aparece o Corinthians, que também de virada, hein? Essa rodada foi uma rodada de viradas. Ganhou do Coritiba por 3-1. Murilo Contra fez o primeiro gol do Coritiba no primeiro tempo. No segundo tempo, Gil, Yuri Alberto e Wesley, um belo gol, viraram o placar. Corinthians, 23 pontos, vai se afastando da zona do rebaixamento, né? Hoje ele tem 5 pontos, na verdade 5 pontos em cima do Santos, então vai dando aquela respirada sossegada, né? E o Coritiba, com essa derrota, segue em 18º, 14 pontos, zona de rebaixamento, a 4 do Bahia. O Calvária de ponta a ponta nesse turno do Coritiba foi a zona do rebaixamento, né? Vitória, quem teve uma vitória espetacular foi o Goiás, que aos pouquinhos também vai abrindo da zona do rebaixamento, abrindo 4 pontos. O Goiás que foi jogar com o América, que estava na zona do rebaixamento em Belo Horizonte. O América que contratou o técnico Fabian Bustos para o lugar do Mancini. E olha, com o gol do Lucas Walter, uma vitória espetacular do Goiás que vem se recuperando, hein? Agora ele é o 15º, continua na 15ª colocação, mas com 22 pontos já abriu 4 da zona do rebaixamento. Por quê? Porque ele tem 22, o Bahia, que perdeu do Atlético, tem 18 e está fora da zona do rebaixamento. Aí o Santos, que foi goleado pelo Fortaleza, dentro da zona do rebaixamento, com 18. Curitiba, que perdeu do Corinthians, com 14. O Vasco, que empatou com o Red Bull Bragantino, 13. E o América, que perdeu para o Goiás em casa, é o Lanterninha com 10. Situação preocupante a do América, hein? O América hoje tem 8 de desvantagem em relação ao Bahia. Vai ter que jogar muita bola no segundo turno para não cair, hein? Muita bola. Bom, finalizando o turno, a 19ª rodada, vamos começar a 20ª rodada no final de semana, a primeira do retorno. E olha, já tem jogão, hein? A abertura desse jogo, dessa rodada vai ser São Paulo e Botafogo. São Paulo precisando vencer para colar novamente no G6, mas vai enfrentar nada mais, nada menos que o líder Botafogo. Olha que jogo duro, hein? Sábado, 19/8, agora abrindo o retorno, né? A 20ª rodada, 16 horas, São Paulo e Botafogo. Também às 16 horas, Internacional e Fortaleza. O Internacional, 13º com 24, com Fortaleza, 11º com 26. Quem vencer, cola de novo no G6. Quem perder já começa a ficar cada vez mais distante. 18h30 do sábado, Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá precisando vencer para colar, né? Ele nunca esteve no G6. E o Palmeiras defendendo a vice-liderança. 18h30 também do sábado, Fluminense, que saiu do G6, precisa vencer para voltar e vai pegar o Lanterninha América, desesperado América. Aí a rodada termina no sábado, 21 horas, com o Cruzeiro, meio de tabela, com o Corinthians, um pouco abaixo do meio da tabela, mas se recuperando. Quem vencer dá aquela bela respirada. O Cruzeiro para tentar ainda sonhar com o G6. E o Corinthians para esquecer a zona de rebaixamento e de repente começar a pensar no G6. Jogo importante. Aí domingo 20/8, 11 da manhã, Vasco e Atlético Mineiro. Vasco desesperado para sair da zona do rebaixamento, claro, enfrentando o Atlético Mineiro, que está pensando no G6. E agora vai concentrar todas as suas fichas, evidentemente, no brasileiro que foi eliminado na Libertadores. Aí às 16 horas, esse Vasco e Galo é 11 horas da manhã. 16 horas, Curitiba e Flamengo. Curitiba desesperado para tentar sair, brigar para sair da zona do rebaixamento, contra um Flamengo que está ali brigando para tentar se aproximar do Botafogo. Situação difícil. 16 horas de domingo, o Bahia, para se afastar da zona do rebaixamento, pega o Bragantino, que está pensando lá no G6, onde ele está fixado na 5ª colocação. Também 16 horas, o Santos enfrenta o Grêmio, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. Mas o Grêmio está ali defendendo 3ª colocação, com um jogo a menos, podendo ser vice-líder e querendo diminuir a distância também para o líder Botafogo. E aí a gente vai finalizar a primeira rodada do retorno, a 20ª do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, 20 horas, quando o Goiás recebe a visita do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense defendendo sua presença no G6, é o 6º colocado, e o Goiás se recuperando para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. E claro, na próxima segunda-feira eu venho com todos os detalhes dessa 20ª rodada, a primeira do retorno. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!